Olá! E aí, tudo bem? Prontos para mais uma aula? Isso aí, então vamos nessa! E o que nós vamos trabalhar hoje? Conjunção. Conjunção pertence à morfologia, é uma classe de palavras. As conjunções são conectores. O que quer dizer isso? Elas estão ligando palavras, ligando termos e ligando orações. Mas além de fazer o papel de ser um elo, de promover uma ligação, elas também têm significado, elas também são repletas de sentido. Vamos lá então? Vamos começar? Opa! Sabe o que vem agora? Um pedido muito especial. Não está inscrito no canal? Ai, por favor, se inscreve. Curta esse vídeo, ok? Dá uma curtida aí. Compartilha nas redes sociais. Ative o sininho para receber notificações. Conto com você? Então tá, então agora começamos. Vamos embora. Conjunção. Conjunção, então, é uma palavra invariável. O que significa isso? Ela não sofre flexão, nem de gênero e nem de número. E ela liga duas orações ou dois termos semelhantes de uma mesma oração. A preposição também é um conector. A diferença é que a preposição ela vai estar ligando termos. Ela não liga orações. E a conjunção já não. Ela faz esses dois papéis. Ela liga termos e ela liga oração. Vamos lá ver isso? Vamos na prática? Ana é bonita e educada. Viram esse período? Letra maiúscula, aponta um período. Só que aqui eu tenho um verbo só. Estou diante de um período simples. Quem é o sujeito da oração? Vamos lá? Quem é que é bonita e educada? Ana. Ana é o sujeito. Bonita e educada são dois termos que se referem a Ana. Bonita e educada são adjetivos. Sintaticamente falando, eu vou dizer que eles são predicativos do sujeito. Por quê? Porque eles estão dando uma qualidade ao sujeito Ana através de um verbo de ligação. Muito bem. Bonita e educada, esses dois adjetivos, vejam bem, pertencem à mesma classe de palavras, que seriam são adjetivos, desempenham a mesma função, predicativo do sujeito. Esses dois termos são ligados por um E. Este E eu chamo de conjunção. Conjunção, então, liga termos de um período, de uma oração. Mas dá uma olhada no de baixo agora. Ana estuda e trabalha. Estuda e trabalha. Opa! Dois verbos. Sabe o que significa? Que eu tenho duas orações. Eu vou dividir essa oração. Olha lá, dividir. Tá vendo? Eu tenho duas orações. Estou diante de um período composto. Eu posso dizer Ana estuda. De boa. Ana trabalha muito. Tranquilo. Unindo essas duas, apareceu o E novamente. E esse E também eu chamo de conjunção. Conjunção liga termos, conjunção liga orações. E as conjunções, elas podem ser coordenativas. O que é uma conjunção coordenativa? É quando liga orações coordenadas. Orações coordenadas são aquelas que são independentes sintaticamente. Uma não depende sintaticamente da outra. Tá certo? Estão ali ligados por uma relação semântica, por sentido. As conjunções coordenativas, quando estão ligadas entre si por conjunções, eu chamo essas conjunções de conjunções coordenativas. Exemplo disso, olha aqui. O aluno fez a prova e foi embora. Vamos ver verbo? Fez. Cadê outro verbo? Foi. Dois verbos. Dois verbos, duas orações. Eu vou dividir. Onde eu sempre divido? Eu divido na vírgula, no ponto e vírgula, na conjunção, no pronome relativo, fazendo a divisão, ela está aqui. Eliana, eu não sei muito bem. Oração coordenada, oração subordinada. Olha, não precisa ficar nessa, porque no nosso canal nós temos vídeos sobre isso. Tem vídeos de orações coordenadas, orações subordinadas, substantivas, adjetivas, adverbiais, as reduzidas. E esse assunto é muito importante, cai bastante. Então faz o seguinte, assista esse vídeo, não fica na dúvida, garanta a tua vaga. É isso aí, seja no concurso, no vestibular, faça a tua diferença no Enem, faça a diferença no Enem. Mas eu vou voltar para cá, olha lá, o aluno fez a prova. Dá para entender? Tá.
o aluno foi embora. Dá para entender? Dá. Elas são separadas, elas são sintaticamente independentes. Quem é que fez? O aluno. O aluno fez o quê? A prova, tá vendo? A oração tá completa aqui. Ligando essas duas orações, eu tenho a conjunção E. Então, eu vou dizer que essa conjunção é uma conjunção coordenativa. Embaixo, ela era muito bonita, ela não era muito bonita, mas era muito agradável. Era e era. Dois verbos, duas orações, separei ali, na vírgula e na conjunção. Tá vendo? Já achei a minha conjunção ali. Se eu falar, ela não era bonita, dá para entender? Claro, sujeito ela. Era verbo de ligação, bonita, predicativo do sujeito. Não, adjunto adverbial de negação. Tá certo? Ó, completa sintaticamente. Ligando as duas, tá aqui o mas, que é a minha conjunção coordenativa. Quais são as conjunções coordenativas? Vamos conhecê-las? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Aditiva é uma ideia de adição, de soma de informações. Quais são? E, mas ainda, mas também, nem, tá vendo? Adversativa indica uma oposição de ideias. Ou seja, a oração que ela vem contra aquilo que foi dito na oração anterior. Quais são algumas das conjunções? Contudo, entretanto, mas, não obstante, no entanto, porém, todavia. E a alternativa? Ela tem uma ideia de alternância, ou uma coisa ou outra, certo? Exemplo, já, ou, ora, quer, seja, certo? Conclusiva, ideia de, lógico, conclusão. Assim, então, logo, por conseguinte, por isso, portanto, vocês viram que eu pulei o pois? Pois é, pulei. Sabe por quê? O pois, eu queria falar a parte aqui com vocês. O pois, quando ele vier depois do verbo da oração, ele tem valor conclusivo. Se ele vier antes do verbo, ele tem valor explicativo. Quer ver? Olha quais as conjunções explicativas. Pois, antes do verbo. Porquanto, cai bastante essa, hein? Porque e que. Eliana, são só essas? Não. Essas são as principais. Como eu vou apresentar subordinativas agora para vocês, mas tem outras, tá? São muitas as conjunções. Então, o que a gente tem que perceber? Tenho que perceber se ela está ligando termos ou oração e tenho que ver o sentido dela, para daí fazer a correta classificação, tá bem? Conjunções subordinativas agora. Ligam orações subordinadas, de dois tipos, as substantivas e as adverbiais. Porque as orações subordinadas adjetivas são ligadas por pronome relativo, por pronomes relativos, e não por conjunção, tá certo? Gravaram isso? Então, uma oração, ela pode ser coordenada ou subordinada. Se ela for subordinada adjetiva, é pronome relativo. Se ela for uma subordinada adverbial, ela é ligada por conjunção subordinativa. E quando ela for uma subordinada substantiva, eu digo que ela é ligada por uma conjunção integrante. Então, vamos lá? Vamos conhecer isso? Orações subordinadas. Minha mão tremia tanto que mal podia escrever. Vamos ver verbo? Tremia, podia escrever. Dois verbos, duas orações, certo? Aqui é uma locução verbal vale por um verbo só. Vou dividir. Aonde? No conector, na conjunção. Tá vendo? Repara que antes do que, olha lá o que, tem um tanto. Tanto que, muito bem, minha mão tremia tanto que mal podia escrever. Gente, aqui é a consequência da minha mão tá tremendo. Ela tremia tanto que eu não conseguia. E esse que mal podia escrever tá completando, tá modificando o verbo. Então existe uma relação sintática entre eles. Por isso que ela é uma oração subordinada. Essa daqui vai ser a oração principal, essa daqui vai ser uma oração subordinada, adverbial, consecutiva. E o tanto que é minha conjunção subordinativa, certo? Olha de baixo. Assim que ele chegou, tudo ficou mais calmo. Verbos, chegou e ficou. Dois verbos, duas orações, vou dividir, onde eu divido? Ali na vírgula.
Tá vendo? Agora, olha onde é que tá minha conjunção, lá no comecinho. Assim que. Viram? Assim que ele chegou, tudo ficou mais calmo. Olha, ficou mais calmo quando ele chegou. Essa oração aqui tá modificando o estado, a situação que estava lá. Tava tudo nervoso, ele chegou e ficou mais calmo assim que ele chegou. E estabelecendo uma relação temporal. Essa é a oração principal, essa daqui, oração subordinada adverbial temporal. E assim que, conjunção subordinativa temporal, indicando uma ideia de tempo. Certo, amores? Muito bem. Vamos ver os tipos das subordinativas das conjunções? Causal. Gente, indica uma ideia de causa. Isso aí. Olha lá. Porque, pois, por quanto, como, no sentido de porquê, tá? Pois que, por isso que, a que, uma vez que, visto como que, esquece aquele acento lá que ainda veio, ficou errado. Concessiva. O que a concessiva faz? A concessiva, ela parece uma adversativa. A oração que ela vem se opõe à oração principal. Indo contra, como se não admitisse, mas concorda com aquilo que não admite, aceita aquilo que não queria muito. Essa é a concessiva, tá bem? Embora, se bem que, ainda que, mesmo que, conquanto, embora não achasse bom, ele permitiu que ela viesse, certo? Condicional, exprime uma ideia de condição. Se, caso, quando, conquanto que, salvo se, sem que, dado que, desde que, a menos que, a não ser que, sempre estabelecendo uma relação de condição. Conformativa, o que é conformativa? A coisa acontece exatamente como se esperava. Não existe aqui oposição, não existe uma contrariedade de expectativa. Esperava-se uma coisa, a coisa aconteceu. Vamos lá? Conforme, como no sentido de conforme. Segundo, consoante, ok? Final, ela tem a ideia do objetivo, do para quê. Então seria assim, ó, inclusive a conjunção apareceu aqui, para quê? Para que, a fim de que, porque no sentido de que e que ele estudou para que conseguisse aprovação. Entendido, meus amores? Vamos seguir aqui? Proporcional. Uma coisa acontece, e conforme essa coisa acontece, a outra também vai acontecendo. Proporcionalmente, tá? Então, é como se as coisas fossem acontecendo ao mesmo tempo, certo? Com uma íntima relação. À medida que, ao passo que, à proporção que, enquanto, quanto mais. À medida que ele andava, ia deixando-a para trás. Né? À medida que à medida que ele caminhava, ele a deixava cada vez mais triste. Ó, vai acontecendo uma coisa e a outra vai acontecendo também. Melhorei um pouquinho a frase. Temporal. Indica uma relação de tempo, certo? Exemplo. Quando, antes que, depois que, até que, logo que, sempre que, assim que, desde que, todas as vezes que, cada vez que, apenas mal. Gente, esse mal cai bastante, hein? Porque mal pode ser advérbio e mal pode ser conjunção. Tipo, mal chegou e já arrumou confusão. Certo? É assim que chegou. Que igual a desde que. Comparativa. O que a comparativa faz? Ela estabelece uma relação de comparação. Comparação entre dois elementos. Ou mais, né? Que, do que, usado depois de mais, menos, maior, melhor, pior, menor. Qual, usado depois de tal. Beleza? E a consecutiva. Eu abri os meus exemplos com uma consecutiva. O que a consecutiva dá? A ideia de consequência, tá? Que, precedido de tão, tal e tanto, certo? De modo que, de maneira que. Então, essas são algumas conjunções subordinativas, que são usadas em orações subordinadas adverbiais. Em orações subordinadas substantivas, eu tenho também, né, as subordinadas, as conjunções subordinadas, mas eu as chamo de integrante, tá? As orações subordinadas substantivas,
elas vão desempenhar 6 papéis: de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de complemento nominal, de predicativo e de aposto. Então eu digo que ela é uma subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, apositiva, completiva nominal, beleza? E essa oração liga-se à principal pela conjunção integrante, que normalmente é o que ou se. Desejo que você seja imensamente feliz. Cadê o verbo? Desejo. Cadê outro verbo? Seja. Letra maiúscula, ponto, um período composto. Vou separar. Separei aqui. Gente, olha só, se eu falar desejo, dá para entender? Não, ela precisa da outra, né? E eu falo assim, desejo o quê? Tá vendo? Essa daqui está desempenhando papel sintático com relação a essa. Uma coisa muito importante, inclusive eu falo isso no vídeo em que eu apresento as orações subordinadas substantivas. Quando você detectar que você está diante de uma subordinada, você precisa saber se ela é substantiva, adjetiva e adverbial. Vai o macete. Substitui a oração por isso. Vê se dá. Se der, ela é uma substantiva. É óbvio que eu vou perder informações, mas eu consigo pôr o isso. Desejo que você seja imensamente feliz. Desejo isso. Tá vendo? Dá para pôr. Quando isso acontece, ela é uma substantiva. E a substantiva é ligada por conjunção integrante. A verdade é que não precisamos de mais remédios. Cadê o verbo? E precisamos. 2 verbos, 2 orações, vem o eu dividindo ali na conjunção. A verdade tá vendo como que existe uma relação sintática aqui? Não só completo sentido, mas desempenha uma função sintática. A verdade é isso. Dá. Então ela é uma substantiva. E esse que é uma conjunção integrante. Repetindo, quais são normalmente as conjunções integrantes? O que e o se. Gente, terminamos. Viu como foi tranquilo? É isso aí. Eu espero vocês aqui no nosso próximo encontro. Tem um vídeo que nós vamos fazer exercícios de orações, de conjunções coordenadas e subordinadas. É bem bacana, pegando exercícios de vestibular, de concurso. Espero vocês, tá bem? Até o nosso próximo encontro.